Hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente. Vou começar pedindo a ajuda de vocês. Eu tenho que fazer uma coisa agora. Como vocês podem ver, a situação é muito triste. Eles precisam do carro para trabalhar e eu queria pedir a ajuda de cada um de vocês. Que Deus tocar no coração de cada um de vocês. O Pix vai estar aqui embaixo. O que vocês puderem ajudar, gente, é muito importante. E quem não puder, gente, compartilha esse vídeo bastante. Também ora pela gente para que dê tudo certo. Eu tenho que fazer uma coisa agora. Eu tenho que fazer uma coisa agora. Vamos para... Então o senhor sabe que Jair Bolsonaro não está inelegível, porque ele não foi julgado por nenhum tribunal. Ele está elegível. Tá, pessoal? Vocês que vão passar esse vídeo para frente, passe ele para frente. Jair Bolsonaro está elegível. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Então eu gostaria que o senhor desmentisse isso, doutor Gunê. Ficaria muito feliz, porque reportaria aquele Gunê que foi no meu gabinete e que foi recebido por mim e que eu tive essa conversa com o senhor e foi exatamente o que o senhor me disse. Que eleições sem uma oposição como a minha, sem um motivo, né, sem um crime realmente concreto que eu tenha cometido, fazer eleições sem a minha pessoa é negar a democracia aqui no Brasil. Rapidamente me dirigi ao doutor Gunê, com todo respeito. A OEA veio aqui e eu tive a oportunidade de estar com eles e, como vocês todos sabem, coloquei todas as verdades em cima da mesa, não há nenhuma mentira ali, né? Eles vão checar tudo e vão saber, né, na conclusão, para que possa fazer o relatório. Mas o dono da ação sempre é o Ministério Público, né? É coisa que não tem sido respeitada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não respeita o Ministério Público Federal e de vez em quando dá uma provocada lá e tal, no caso de Daniel Silveira, é claro, e tal, mas na maioria passou o rodo em tudo, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é relator de tudo, né? Porque ele é a vítima de tudo, então tudo que se faz no Brasil abre-se um processo por conta dele, porque ele é o ofendido, ele então vira o Ministério Público, ele se torna, a partir de vítima, ele vai até o julgamento. Mas tem um julgamento, e que está na mão do doutor Gunê, e aí, doutor Gunê, eu quero me dirigir ao senhor, em que a Vela Mídia está dizendo que o senhor vai denunciar o Jair Bolsonaro, será denunciado, e alguns dizem que muito rapidamente, né, antes que saia o relatório da OEA, né, não sei se é dando pressão no senhor, não sei se o senhor também é um homem pressionável, né, e se os pares da Suprema Corte estão dando pressão no senhor. O fato é que eles estão dizendo que o senhor vai realmente denunciar o Jair Bolsonaro e vai fazer isso antes desse relatório, porque tem um porém também, é a sua recondução ao Ministério Público Federal, que depende do Lula. Como até agora eu vi eles dizendo, né, porque agora é assim, membros do Supremo Tribunal Federal fala de zap com um âncora de televisão que está no ar, que se gloria e está recebendo zap de ministro da Suprema Corte. Olha que absurdo, doutor Gunê, nós chegamos. Então essa gente está dizendo isso, que o senhor vai denunciar o Jair Bolsonaro, porque certamente tem uma informação. Espero que não tenha saído do senhor e que a informação também seja mentirosa. Mas aí, depois de 3 dias de ouvir isso, ficar ouvindo, né, lendo, né, o Ney vai denunciar, que não sei o que e tal, nessa grande e velha imprensa, a minha pergunta é, por que o senhor não fez ainda uma nota desmentindo de que isso é fake? Né? Porque o senhor, como Ministério Público, sabe que o senhor não pode estar vazando nada e mas virou uma prática no Supremo, né? Vazar para quem eles querem, ainda que esteja sob segredo de justiça, mas eu acho que o senhor deveria desmentir. Sabe por quê, doutor Gunê? A minha agonia é porque eu lhe recebi no meu gabinete, a pedido do senador Marco Rogério. Eu não queria receber. Eu queria receber porque eu sei que o senhor é ligado a Flávio Dino, é ligado ao ministro Gilmar Mendes, e nós estamos num processo depurativo, é ligado, foi indicado pelo Lula, né? E, assim, eu estudo muito quem eu vou sabatinar. Mas o Marcos Rogério me pediu, e disse, olha, é um homem de bem, é honrado, é meu professor, é um cara que cumpre a lei. Bem, eu lhe recebi. E a nossa conversa, lá no meu gabinete, foi exatamente essa conversa que eu vou falar aqui agora. Eu lhe recebi, muito educadamente, o senhor estava ali educado também, porque vocês, quando estão na posição de pedir um apoio, vocês ficam mais educados do que já são, mas eu lhe recebi. E recebi e disse ao senhor que eu era incomodado, estava incomodado com a violação da Constituição,
com as leis no Brasil, nosso ordenamento jurídico não vale nada, e não vale mesmo, e que está nas nuvens. E como é que o senhor se comportaria diante disso? O senhor me disse, eu respeito as leis, sou cumpridor de lei, respeito a Constituição. Se o senhor for indicado, se o senhor passar nessa votação na CCJ, como o senhor se portará? Não, eu vou exigir que o Supremo, o nosso, que é a PGR, que a Procuradoria-Geral da República, que tudo que é processo tenha que passar pela Procuradoria. E que eu vou me pronunciar com justiça. O senhor será um homem justo? Vou me pronunciar com justiça. Serei um PGR com justiça. Eu disse, me surpreenda. Me surpreenda. Mas se o senhor denunciar Jair Bolsonaro, não passou de uma farsa e de uma mentira. Porque aí o senhor não estará me surpreendendo. Até porque eu lhe surpreendi na sabatina, lembra? Quando eu lhe perguntei onde o senhor encontrou amparo jurídico. Dá uma olhada aí, pessoal. Entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha. Porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna? Eu continuo falando mal da urna. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e... Nos casos em que Vossa Excelência mencionou ultimamente, né, eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. Amparo jurídico para poder votar na inegibilidade de Jair Bolsonaro. Olha como é que o senhor gaguejou. Então o senhor sabe que Jair Bolsonaro não está inelegível, porque ele não foi julgado por nenhum tribunal. Ele está elegível. Tá, pessoal? Vocês que vão passar esse vídeo para frente, passe ele para frente. Jair Bolsonaro está elegível, ele não foi. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Então eu gostaria que o senhor desmentisse isso, doutor Gonet. Ficaria muito feliz, porque reportaria aquele Gonet que foi no meu gabinete e que foi recebido por mim e que eu tive essa conversa com o senhor. E foi exatamente o que o senhor me disse. O que for lei, o senhor respeita. Agora, cartão de vacina, pelo amor de Deus, e reunir com embaixadores, pelo amor de Deus, certo? E ir numa manifestação popular, quando ainda não tinha passado a fase, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então não há amparo jurídico. Eu me dirigi ao senhor e gostaria que o senhor desmentisse esse pessoal, e principalmente aqueles que estão lhe caluniando, que o senhor vai fazer isso porque precisa dessa recondução. Não sei para quê. Agora, quando o Seide, o Elon Musk e o Trump descobrem essa enxurrada de dinheiro, de esquema, de uma montagem para interferir na eleição brasileira, tudo com prova, e vai vir mais prova, o senhor precisa passar para a história de uma outra maneira. E não embolado com essa gente, que certamente a batata deles está esquentando. Doutor Gonet, se pronuncie. Doutor Gonet, seja exatamente o que o senhor disse no meu gabinete. Que o senhor seria justo, honesto com a lei e respeitando a Constituição. É a situação que a gente vive aqui no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos, bons ventos têm vindo para cá. A gente espera dessa forma buscar alternativas, buscar solução, porque nós queremos é retornar à normalidade aqui no Brasil. E eu pretendo, obviamente, né, estou fazendo o possível para voltar a ser elegível, que eu entendo que eleições sem uma oposição como a minha, sem um motivo, né, sem um crime realmente concreto que eu tenha cometido, fazer eleições sem a minha pessoa é negar a democracia aqui no Brasil. Posso só abrir um parênteses de 30 segundos? Que é o seguinte, há mais de um ano, existem comitivas de deputados brasileiros indo para a OEA, tá? E eles nunca fizeram absolutamente nada. E você consegue até compreender, porque no momento em que o Lula é presidente do Brasil e o Biden é presidente dos Estados Unidos, a própria OEA fica numa situação, pode ficar numa situação até delicada. Eu estou dando o benefício da dúvida aos diretores da OEA. E quando nós fomos para lá fazer uma audiência pública, eles adiaram em cima da hora a audiência pública e como paliativo, como solução, falaram, então no futuro a gente vai fazer uma visita ao Brasil. E o presidente falou de maneira muito acertada. Essa discussão ocorreu antes de 5 de novembro, antes da eleição norte-americana. Ou seja, se o Biden ganhasse,
certamente vão meter a mão grande para falar, ó, quer saber? Não vai ter mais visita nenhuma. Então, se hoje nós estamos tendo a OEA vindo ao Brasil numa iniciativa inédita, é graças ao presidente Donald Trump. Porque ele saiu da OMS e tá todo mundo, eu não vou falar as palavras também na minha cabeça, porque a gente tem a Nayara aqui, a mulher, todo mundo com muito medo, né? Tá com muito medo de que ele saia também da OEA. Porque ele sancionou o Tribunal Penal Internacional, né, o juiz que condenou o Netanyahu à prisão. Então, com esse medo todo, é justificável que a OEA tenha que prestar algum esclarecimento. Porque as coisas que estão acontecendo aqui estão muito notórias, estão muito escrachadas. E a OEA ela existe para defender as liberdades na América Latina. E quem é que contribui com metade do orçamento da OEA? Os Estados Unidos. Então, tá aí a mágica aí para vocês entenderem por quê que, por vezes, né, esses organismos internacionais, eu estou falando de maneira geral, não estou acusando a OEA, mas de maneira geral, todo cara de alto perfil de esquerda, quando ele vai se aposentar, ele cai num organismo internacional desse. Por exemplo, a Bachelet, Alto Comissariado das Nações Unidas, né, ex-presidente do Chile, Foro de São Paulo, tá lá. Enfim, então é uma fotografia aqui um pouquinho mais detalhada, né, para completar. Que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te explicar isso em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Segundo, eu vou te dizer qual foi a reação absurda deles, praticamente uma ameaça velada ao Bolsonaro. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o STF e a imprensa são hipócritas comparando essa situação com uma outra situação que mostra 2 pesos e 2 medidas de cair o queixo. Então fica aqui comigo até o final. Bora ler aqui essa manchete aí do Metrópolis, do Igor Gadelha. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. E senta aí na cadeira, porque o que você vai ler comigo aqui agora é inacreditável. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Organização dos Estados Americanos. Conforme noticiou Metrópolis na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília. Olha só, gente, presta atenção nesse começo aí, quando eles falam que os ministros reagiram nos bastidores. Olha aqui, ó, reagiram nos bastidores. Gente, só isso aí já está muito errado. E foi justamente por ser errado reagir que eles fizeram isso nos bastidores, no escurinho do sigilo da fonte jornalística. Bolsonaro é cidadão como qualquer outro. E ele é investigado no STF de forma ilegal e ele tem direito à ampla defesa. Ele pode denunciar quem ele quiser no Supremo para o órgão internacional que ele quiser. Quando Lula era investigado na Lava Jato, ele fez exatamente isso e fez inúmeras vezes, denunciando a Força-Tarefa e o Moro para Deus e o mundo. Vocês alguma vez viram aí notícias como essa dizendo que o Moro ou os procuradores da Lava Jato reagiram nos bastidores contra Lula? Jamais, porque seria errado. Esse STF é sem limites e eu publiquei um vídeo ontem mostrando como que o Pedro Vaca está preocupado justamente com essa falta de limites do STF. Eu vou deixar o link aqui na tela no final e a descrição para você assistir depois, porque é imperdível você assistir esse vídeo. E se você concorda comigo que isso já é absurdo, vai deixando aqui o seu like, essa curtida e presta atenção aqui que vai ficar ainda mais revoltante. Mas quando você dá o seu like, você ajuda a voz da nossa indignação conjunta a chegar ainda mais longe. Olha aqui para você ver aqui o que a reportagem segue falando. Ó. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Ou seja, gente, tudo verdade. A gente mostrou isso aqui várias vezes. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política, o que está mais do que comprovada, como eu também já mostrei aqui várias vezes. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Afinal de contas, a gente sabe que eles não gostam de ser criticados, né? Eles censuram, derrubam as redes sociais, atacam, perseguem quem critica eles.
Olha lá, segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar a defesa do Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações contra ele. Gente, o próprio Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Oi? Como que é isso aí? Não, gente, eu não li isso, viu? Isso aqui é o suprassumo da ilegalidade, do abuso. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela frase do juiz auxiliar do Moraes lá na Vaza Toga, que tá aí, ó. Ele, Moraes, cismou. E quando ele cisma, é uma tragédia. Lembra dessa frase aí? Lembra das mensagens vazadas do gabinete do Moraes? Ali, o assessor do Moraes estava direcionando o que o Moraes queria que constasse no relatório do TSE, que depois o Moraes ia usar para tomar decisões, o que é um outro absurdo que eu já expliquei aqui no canal. Mas voltando, gente, como assim o Moraes, o juiz do caso, fez chegar na defesa do investigado que não gostou da estratégia de defesa dele? Desde quando que o juiz pode se meter na estratégia de defesa ou impedir críticas a ele, juiz? Esse país é um país de bananas mesmo. É um país bananeiro. Isso é coisa de país bananeiro. E olha como a imprensa trata com completa e total naturalidade o que Moraes fez, gente. Como se fosse normal isso, quando não é. Deveria ser criticado por todos. Sabe por que eles tratam com naturalidade? Porque a imprensa não quer perder as fontes poderosas do governo e lá no Supremo. E por isso eles poupam o Supremo de críticas em troca de acesso, como eu expliquei em outro vídeo que eu vou deixar para você aqui na tela, no final e na descrição, que você precisa ver para entender como funciona o Brasil. É simples assim. Esse é o tipo de jornalismo mais praticado no Brasil hoje, que é o jornalismo de acesso a fontes. Já a verdade, a justiça, a fiscalização do poder, essas que se danem. Agora pensa aqui comigo. Imagine o Sérgio Moro fazendo chegar a defesa do Lula, que ele não gostou nem um pouco das denúncias que Lula fez contra ele em órgãos internacionais. Consegue imaginar o que ia acontecer? A imprensa militante inteira não ia parar de falar disso, Gilmar Mendes e os outros ministros do STF dariam entrevista atacando o Moro, aquele clube da impunidade, o tal do Prerrogativas, ia anunciar não sei quantas medidas jurídicas contra Moro, o PT e a Gleisi Hoffmann iam fazer um inferno nas redes sociais, ia ter nota de repúdio de todas as associações de esquerda, abaixo-assinado em defesa do Estado de Direito lá na USP e por aí vai. Mas vejam como que está tudo quieto. Ninguém fala nada porque o STF está fazendo. E aí ninguém fala contra o STF. E porque é contra Bolsonaro. Como eles não gostam do Bolsonaro e querem ver ele preso, querem ver ele ardendo no fogo, aí vale tudo contra o Bolsonaro. Cara, muito rápido. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Taubaté está um absurdo. Falando em Taubaté, gente, aqui aconteceu uma chuva. Infelizmente, eu vou mostrar um vídeo para vocês e preciso da ajuda de cada um de vocês, patriotas. Se vocês não puderem contribuir com valor nenhum, gente, já me ajuda compartilhando o vídeo, orando pela gente para que tudo dê certo. E prestem atenção neste vídeo. Tem que fazer uma coisa agora. Família, tudo bem? Acho que vocês estão vendo esse carro verde que está viralizando aí em Taubaté, que alagou o meu carro. Infelizmente aconteceu. Minha bebê acabou de nascer, tem uma semana. E quem quiser estar ajudando também,